Olá, a gente está começando mais uma roda do conhecimento. Meu nome é Luma Costa, eu sou a técnica da área de mobilidade urbana aqui da Confederação Nacional de Municípios. E eu quero convidar os gestores, técnicos, e prefeitos dos municípios para participar desse bate-papo com a gente. Como funciona a roda de conhecimento? Essa roda ela foi originada de questões que surgiram do último Hangout que a gente apresentou na rede municipalista. Então eu recebi algumas questões e montei essa apresentação para tirar algumas dúvidas dos municípios em relação ao plano de mobilidade urbana. E a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre o projeto Movimente, que foi uma boa prática que pode ajudar o município a elaborar o plano de mobilidade. Então eu quero conversar com vocês sobre mobilidade de uma maneira mais ampla. Porque a mobilidade é importante? Porque é importante planejar a mobilidade no município. A mobilidade urbana ela tem impactos sociais, ambientais e econômicos no município. Então, as questões sociais a gente consegue ver relacionadas a acesso a oportunidades, inclusão social, As questões ambientais, emissões. Então, o transporte rodoviário ele é responsável por 90% das emissões nas cidades. Hoje, 80% das pessoas vivem no meio urbano, então a gente consegue ver esse impacto. E hoje, o transporte, a 10ª principal causa de morte no mundo são os acidentes de trânsito. Então, a gente consegue ver também esses impactos na economia, impactos financeiros para o município. Os congestionamentos, onde as pessoas estão deixando de produzir enquanto estão paradas no congestionamento. As mortes, que são em média 40 mil por ano aqui no Brasil. E a cada uma morte no trânsito, 3 pessoas ficam com sequelas aproximadamente. Então você vê aí também o impacto na questão do INSS, na questão da Previdência e também nos leitos de UTI. 70% dos leitos de UTI hoje são ocupados pelas mortes no trânsito. Então, você que está me assistindo, provavelmente vai conseguir ver muitos desses impactos na sua cidade. E isso gera muito prejuízo, então a política precisa ser integrada, o município não pode delegar a elaboração do plano de mobilidade, que é uma ferramenta importante para o município, só para a Secretaria de Obras ou de Transporte. Tem que ser uma política que integre as demais secretarias, isso é muito importante, porque ela vai gerar impacto em outras áreas do município. Então, as soluções precisam ser integradas. Como se deu a política até então? Após o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, a gente teve uma evolução na redução das mortes de trânsito, mas não é suficiente ainda. Depois desse período, houve em 2012 a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que foi criada, que é a Lei 12.587 e traz essa obrigação da elaboração do Plano Municipal de Mobilidade. E a gente pôde ver que dessa época para cá, o governo federal, por mais que tenha havido a questão do Pacto Mobilidade Urbana, ou do PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, que foi criado para a mobilidade urbana, voltado para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, ele contemplou grandes cidades. Então, as médias e pequenas cidades, elas ficaram prejudicadas nessa política até então. E também, após a criação dessa lei, não houve muito incentivo do governo federal para as pequenas cidades. Então, a gente pôde ver com uma pesquisa que a CNM fez em 2015, que apenas 7% dos municípios tinham plano municipal de mobilidade. Em sua grande maioria, grandes municípios e médios. Então, as pequenas cidades estão sofrendo o impacto da mobilidade urbana, da falta de planejamento. E vocês precisam planejar essa mobilidade. Qual foi a obrigação que a lei trouxe? A elaboração do plano para cidades acima de 20 mil habitantes, que estão em áreas metropolitanas, turísticas, que tem alguma atividade de impacto ambiental ou áreas de risco. Então, o ideal é que o município ele se aproprie disso.
recebi muitas perguntas com relação ao plano de mobilidade, porque quando a política foi criada, o prazo para a elaboração do plano era abril de 2015. E a CNM, vendo que grande parte dos municípios não tinham elaborado esse plano, a gente trabalhou no Congresso para adiar esse prazo. Então, esse prazo foi adiado para abril de 2018, né? Mais 3 anos aí para a elaboração do plano. E desde então estamos em reunião com o Ministério para que haja esse apoio às pequenas cidades. Então, eu recebi perguntas de quais são as penalidades, né, para quem não tiver com esse plano pronto em abril de 2018. Então, a penalização prevista na lei é que o município vai ficar impedido de receber recursos na área de mobilidade, não em outra área, até elaborar o plano. Então, o município que tiver com o plano em elaboração em abril de 2018 não precisa se preocupar. Finalizando o plano, ele consegue acessar recurso, né, no Ministério das Cidades, ou por emenda parlamentar, né, qual vai ser a fonte que vai financiar esse plano. Mas é importante que o município faça esse plano, é muito importante sim, para reduzir esses impactos nas cidades. Um município pequeno precisa ordenar sim o trânsito, né, e o transporte. Hoje, quase 60% dos deslocamentos nas cidades são a pé. Então, todos nós somos pedestres e a gente negligenciou desde então, né, esse cuidado com os acessos do transporte ativo, né, que pedestre, bicicleta. E a gente precisa ordenar isso no município para gerar o acesso também a oportunidades, né, o uso da cidade. Então, o que a lei fala em relação ao plano? Ele deve ser integrado com planos existentes. Então, integrado com o plano diretor, com os outros planos que o município precisa criar. Ele tem que integrar os modos de transporte. Então, se o seu município tem transporte coletivo, tentar fazer uma integração entre a rede cicloviária, a rede de transporte, né, as demais redes de deslocamento no município. Acessibilidade universal, essa questão das calçadas é muito importante. A gente tem boas práticas, até no prêmio Municiência, que a CNM lançou, que é anual, né? No ano passado a gente tem um dos finalistas, que foi Astorga, que é o município de Astorga, que tem uma boa prática nessa questão das calçadas, de padronização de calçadas, de envolver a comunidade. O município precisa ter em mente que a mobilidade urbana, ela precisa envolver todos os atores que estão envolvidos. Não adianta a prefeitura querer elaborar um plano e impor isso à população, porque vai depender da participação de todos, dos empresários, de quem usa os meios, né, de transporte, a redução dos custos ambientais e socioeconômicos, regulamentação, né, do transporte de carga e transporte coletivo, se tiver no município. O transporte de carga também tem que ser uma coisa vista na cidade, não só carga de empresas, mas também a questão dos resíduos sólidos também é uma coisa que pode ser regulamentada, quais vão ser os horários de coleta, como esse deslocamento vai se dar na cidade. A política tarifária, né, no caso de transporte coletivo. A revisão periódica desse plano, né, que é de 10 anos, então a gente até orienta as prefeituras que estão revisando seu plano diretor, que integrem o plano de mobilidade ao plano diretor, aproveitem esse momento, né, e façam as consultas públicas, né, já com os planos integrados. E a gente falou aqui, né, do percentual de municípios. A gente conseguiu ver na pesquisa também que grande parte dos municípios elaboraram o plano com recursos próprios. Então, a política nacional fala da responsabilidade da União técnica e financeira. A gente consegue ver que hoje o Ministério está trabalhando para isso. A gente vai até depois fazer um tutorial. O Ministério das Cidades está criando um sistema, que é uma das soluções que eu vou falar melhor no final, né, para ajudar os pequenos municípios a elaborar o plano de mobilidade.
E a questão do plano, falei sobre participação social, que é muito importante. Então, a gente conseguiu implementar uma metodologia da Universidade de Michigan no município de Valparaíso de Goiás em 2015, e que pode ser uma metodologia que auxilia o seu município a iniciar o plano. O plano de mobilidade, ele não é muito complexo. Essa metodologia mostrou uma boa integração entre os atores. E o que aconteceu, né, na prática mesmo? A gente adaptou a metodologia a Valparaíso de Goiás e o município aplicou em 4 passos. Houve parcerias, né, pesquisas entre o setor. A gente elaborou um manual que está na página da CNM, na nossa biblioteca. Esse manual conta toda a história, quais foram os resultados da aplicação dessa metodologia. E a gente pôde ver que ela auxiliou, sim, o município a iniciar o plano de mobilidade. São 4 passos. Deixa eu só abrir aqui. Então, primeiramente, a gente identificou e engajou os atores locais. Então, houve uma reunião entre os representantes dos ciclistas, os representantes do mototáxi, de todos os atores, a universidade, possíveis financiadores. Após esse mapeamento, cada setor desse colocou no mapa ou registrou quais eram os trajetos do município. Porque qual é a vantagem dessa metodologia em relação ao que a política descreve? Você elaborar um plano de mobilidade com técnicos e não ouvir a população e deixar para ouvir nas audiências públicas é um retrabalho. Você pode, por meio dessa metodologia, convidar os atores e analisar o que existe do município. Não é enxergar problemas, é enxergar quais são os nossos deslocamentos, onde a gente tem potencial de integrar cada modal. Deixa só eu dar uma pausa, só para eu ler uma pergunta que a gente recebeu aqui, que é do Xavier Alcântara. Os municípios deveriam elaborar leis eficazes contra a ocupação e invasão irregular de ruas, pois aqui no Recife está cheio de pessoas ocupando as vias e nada é feito pelo município, prejudicando a locomoção visual dos outros. Tá, então, por isso que eu falei dessa parte da integração. Porque é importante, o plano, ele vai regular esses trajetos, ele vai prever uma política de estacionamentos rotativos no centro. O município não precisa taxar esses estacionamentos. Ele pode ser rotativo. Eu posso colocar um limite próximo às áreas de comércio, onde você tem 2 horas para ficar estacionado ou 1 hora sem ser cobrado. E aí você mantém essa rotatividade, porque o que a gente consegue ver nos estudos hoje é que grande parte das vagas que estão em frente ao comércio são ocupadas por quem trabalha por nesse comércio. E as pessoas deveriam estar se deslocando de uma outra maneira, ou algum ponto de estacionamento mais distante do centro, onde a pessoa possa se deslocar para o centro por meio de um outro modal. Então, respondendo essa pergunta aqui, o ideal é que seja uma integração. No plano você vai planejar o que você quer para a cidade, mas o Departamento de Trânsito e Transporte precisa fiscalizar, precisa fazer essa fiscalização. É complexo, sim, para um pequeno município. Muitos municípios não têm muitos agentes de trânsito para fiscalizar, então o ideal é que o município faça uma parceria com um convênio, né, com a Polícia Militar, para fazer essa fiscalização. Tem municípios também que já estão vendo a possibilidade de fiscalização por vídeo monitoramento. A CNM até elaborou uma cartilha, a gente elaborou uma cartilha, na verdade foi uma nota técnica, que também está na nossa biblioteca, sobre fiscalização por vídeo monitoramento, que também é uma possibilidade do município ampliar a fiscalização dele e conseguir controlar essas áreas centrais. Deixa eu ver aqui uma outra pergunta que apareceu aqui. Fabiana Keller. Que bom que abordaram esse assunto. Trabalho como consultora em vários municípios gaúchos e estou em contato direto com dúvidas e dificuldades sobre o tema. Fabiana, você pode mandar todas as dúvidas para o nosso e-mail também, trânsito@cnm.org.br, que a gente responde.
Missa Oliveira, bom dia. Acho que a CNM deve estimular essa discussão nos pequenos municípios, onde ainda é possível resolver os problemas. Com certeza. Parabéns pela abordagem do tema, Missa Oliveira. Sim, exatamente. A CNM brigou por adiar esse prazo, justamente para que o Ministério das Cidades criasse uma solução para os pequenos municípios. O que hoje o Ministério das Cidades está criando? O sistema, né, que eu falei. Esse sistema, ele tem um passo a passo de todos esses itens que a política pede sobre o plano de mobilidade. Então, a ideia é que o pequeno município pense, o que eu quero para a cidade? Eu quero colocar um transporte coletivo? Eu quero regular o meu transporte de mototáxi? Todas essas questões estão abordadas lá. E o bom é que é como se fosse um checklist. Então, o município não vai se esquecer de nenhum dos itens. E aí, preenchendo esse sistema, ele ainda não está pronto, a gente está acompanhando. Quando ele estiver pronto, a CNM vai criar um tutorial sobre esse sistema. E a ideia é que você já saia com uma minuta uma proposta dessa lei, para levar à votação, né, à consulta pública e, posteriormente, né, a criação da lei, né, que estipula esse plano de mobilidade. Então, a gente orienta também que os municípios possam pesquisar boas práticas. A CNM tem o Munisciência, que é o prêmio que eu falei, que tem boas práticas na área municipal. A gente tem as cartilhas também, que traduziram um pouco dessa lei, né, para uma linguagem mais acessível, onde a gente também fala sobre algumas boas práticas para cada tópico. O município precisa pensar em tudo. A política fala que o município precisa priorizar o transporte ativo e coletivo em detrimento do individual. Então, na pirâmide da mobilidade urbana, a gente consegue ver que a priorização é pedestres, ciclistas, depois vem transporte coletivo, transporte de carga e, por último, o transporte individual. Hoje, o transporte individual, ele está transportando 20% da população e ocupando 80% da via. E o transporte coletivo, né, que transporta 80% da população, só ocupa 20% da via. Então, a questão do uso democrático, né, da cidade, ele precisa ser contemplado nessa política. O carro ele desloca menos pessoas e ocupa mais espaço. Então, a gente precisa priorizar isso melhor. Não construir cidades só para automóveis. A gente vê em muitos municípios pequenos que às vezes a rua vem antes da calçada. Mais importante é o veículo se deslocar e muitas vezes a maior parte dos deslocamentos, como eu falei, né, 60% são de pedestres. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom dia, acho que a CNM deve estimular essa discussão. Não, essa eu já tinha lido, né? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem sim. O Ministério das Cidades com a CNM devem urgentemente disponibilizar capacitação para as equipes das prefeituras nos municípios com menos de 20 mil habitantes. É mais fácil elaborar o planejamento das cidades quando são pequenas, com certeza. Eu concordo plenamente. Exatamente. A gente, justamente por isso que a gente está tentando trabalhar em parceria com o Ministério das Cidades em relação a isso. Não só o sistema. O Ministério está aplicando também uma metodologia que deu origem a esse sistema, né, em 5 cidades. Depois eu vou até fazer uma matéria listando quais são essas cidades, porque os municípios são de pequeno porte, então é mais uma fonte, né, de consulta aí. E houve uma aplicação dessa metodologia e gerou, né, esses resultados, sim, na elaboração do plano. Quanto à capacitação, a CNM, com os novos gestores, né, no fim do ano passado, nós recebemos os prefeitos aqui na sede, então a gente conseguiu entregar um material e capacitar os prefeitos, mas é claro, é preciso que o prefeito traga esse assunto para as demais secretarias e para a população como um todo. A gente está à disposição aqui na CNM para tirar todas essas dúvidas, para auxiliar os municípios no que for necessário na questão da elaboração do plano. E acho que é isso, eu não vi mais nenhuma pergunta aqui, né? Eu vou finalizar, não deu para falar muito
tanto sobre o projeto, né? Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem me ligar, mandar perguntas e acessar também a cartilha no site. Lá tem todas as etapas, como cada área foi engajada e quais os resultados que isso gerou para o município, né? E eu queria agradecer, né, a participação de todos. A roda de conhecimento ocorre todas as quintas-feiras às 10 horas, com temas técnicos variados aqui, né, com a participação dos técnicos da CNM. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade e a gente está à disposição para contatos, para receber todas as dúvidas. O e-mail é transito@cnm.org.br e o telefone é o 2101 6031.